Gente, tudo bom com vocês? Bom, por aqui quem fala é Tatiane Vargas. E se você ainda não assistiu o vídeo anterior, onde eu fiz esse desenho que tá aí do lado na folha de sulfite, vai lá assistir, vai lá engajar, deixa o seu like. Já deixa o like aqui aqui também para ajudar a Mana aí no engajamento do canal. O vídeo de hoje eu vou basicamente transformar este desenho que eu fiz no manual no digital. Começando com as especificações. Primeira coisa, eu uso um software chamado Procreate. Ele é pago, tá, gente? Mas custa aí em torno de 60 a 80 reais no máximo. Por tempo ilimitado, tá? Não é por mês, você compra uma só vez, tá? Aí você vai adquirindo os pincéis e outros utensílios pro Procreate, mas o pagamento do software é somente uma vez, tá? E eu também usei uma pose aí do meu caderno de croquis, que o link tá aqui embaixo. Então, essa pose, tanto no manual quanto no digital, é do caderno de croquis, tá? A base, gente, é basicamente a mesma. Por isso que quando vocês me falam que tem muita dificuldade, eu não consigo entender. Porque o intuito, né? O que vocês precisam entender é como utilizar o software. Quais pincéis são mais legais, quais pincéis vocês vão gostar mais, mas isso também é muito pessoal, porque, por exemplo, eu gosto muito de marcador, pode ser que você goste mais de aquarela, e no software é a mesma coisa, a gente vai ter lá um pincel que vai imitar o marcador, e a gente vai ter um pincel que vai imitar o grafite, vai ter um pincel que vai imitar o aquarela, então a gente tem que ver aí, e ir utilizando, e ir mexendo, e ir se aventurando, né, testando mesmo quais são os métodos que a gente mais gosta dentro do que a gente gosta de criar. Então, é muito pessoal mesmo. Mas, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu fiz foi rabiscar ali o croquis, né, o corpo inteiro, e dar cor para ele. Então, o legal do software, né, é que a gente tem uma gama de cor infinita. A gente pode ter cores próprias do software, a gente pode trazer cores de fora do software. Isso tudo dá para se fazer ali dentro. E também porque a gente vai criando camadas. Então, vamos supor, eu errei a primeira camada, mas eu só percebi lá na frente no desenho, eu posso vir e deletar essa camada e construir ela de novo, pôr ela para baixo, mexer nas camadas. Então, obviamente, o software, né, o digital, ele é muito mais prático, ele nos deixa se aventurar muito mais do que no manual, no desenho manual, onde a gente, se errar, a gente tem que começar tudo de novo, não tem como a gente apagar as camadas, né? As camadas ficam ali do ladinho da cor, né? Então, ali na parte superior direita, a gente tem ali a bolinha que a gente escolhe a cor, e do lado a gente tem as camadas. Quem usa Photoshop, até Corel, vai entender das camadas, né? Porque camada é algo que a gente usa na maioria dos softwares. Então, eu primeiro dou a base, então eu venho com a cor base, eu vou fazer exatamente como no desenho manual. Então, todo o processo é o mesmo. A técnica é a mesma. O que difere é que a gente está usando o método digital e não manual, como a gente normalmente usa. Então, primeiro eu dei a cor inteira, ele fica parecendo um ETzinho, né? E depois eu trago toda a sombra exatamente aonde a gente sabe que vai ter sombra. O que também é legal, um dos pontos positivos, é que eu posso terminar toda essa estrutura de corpo, cor e sombra, salvar isso e utilizar ele em diversos outros desenhos. Então, se eu for fazer um outro desenho, eu faço em cima dessa mesma base. Eu posso criar essa base e sempre utilizar ela. Eu não preciso ficar refazendo ela a cada desenho, a não ser que eu queira fazer uma pose diferente, a perna mais inclinada, menos inclinada, o braço estendido ou não, enfim. Isso tudo a gente teria que mudar, não daria para usar mesmo, a gente pode até adaptar, mas enfim, o ideal é refazer. E eu poderia utilizar isso como um molde perpétuo. Então, eu sempre usar esse mesmo molde, e aí nas minhas próximas criações, eu não teria o trabalho de continuar desde o início, de fazer tudo de novo, porque eu já tenho ali um pré-pronto. Então, como vocês podem ver, a segunda camada é a sombra. E também, eu venho com uma cor sempre mais escura, vocês estão vendo, tá bem escuro, mas depois, lá na camada, eu clico lá, e aí eu mexo na saturação. Então, eu vou diminuir, trazendo isso como se fosse um blur mesmo, tá vendo? Eu mexo na saturação
e eu diminuí toda essa sombra e deixei mais harmoniosa. Isso também é um diferencial incrível. No lápis de cor, a gente tem que controlar quando a gente estiver desenhando, e se a gente errar a mão, vai ficar mais escuro, ou se a gente fizer mais claro, vai ficar mais claro. Ali não, a gente consegue ir conforme o que a gente quer. Então, suponhamos, né? Eu fiz esse desenho, mas eu quero ela mais bronzeada. No final, eu vi que eu quero mais bronzeada. Então, eu só vou lá, mexo na saturação e deixo ela mais bronzeada. Todos esses benefícios fazem diferença na hora que a gente está criando. Então, vim para a terceira camada, que é o contorno, escolhi uma cor mais escura e vou dar o contorno, exatamente como eu faço lá no desenho manual, quando eu estou desenhando com lápis de cor, ou com marcador, ou com o que quer que seja. As etapas vão ser as mesmas, vai precisar da base, vai precisar do axis, né, do corpo, vai precisar pôr a coloração do corpo, os detalhes, olho, rosto, enfim, tudo que tem no rosto, a gente também vai precisar. Tati, posso pegar uma base pronta na internet? Pode, gente. Se a base for disponibilizada pelo artista para uso, você pode sim. Por exemplo, no meu caderno de croquis, além dessas bases neutras, eu tenho 2 bases lá no final que são bases prontas. Então, eu posso abrir o caderno de croquis no Procreate e pôr essa base ali para que eu utilize. E aí, eu só construo camadas para fazer a roupa em cima da base. Então, você tem essa opção. E para quem tem o caderno antigo, não tem essa base, tá? É só o caderno novo que tem essas bases que são próprias para o Procreate. Então, você basicamente vai fazer o quê? Você vai abrir, né, o PDF aí no seu iPad e exportar a foto com a base para o Procreate para você conseguir utilizar ela. Então, sim, você pode utilizar. Não é essa, tá? É aquela minha pose padrão. Então, agora eu não me recordo se são 2 ou 4, tá? Eu preciso verificar, porque já faz um tempo que eu criei, mas eu acredito que seja 4 bases que tem lá no caderno. São 2 ou 4, gente. Eu ponho aqui na tela depois escrito para vocês. Então, você pode sim utilizar essas bases prontas. Eu disponibilizo para vocês essa base, então eu autorizo que vocês utilizem ela. Mas aí você precisa ver, porque às vezes você acaba usando e aí o autor não vai gostar, vai falar, opa, você está usando uma criação minha e eu não autorizo. Então, isso tudo precisa ser visto. Então, olha só, eu tô contornando e basicamente toda a parte corporal já foi feita de forma muito rápida. Eu não me esforcei, o meu braço não tá cansado. Então, todos esses benefícios. Gente, é um produto caro. O iPad custa aí em torno de 4.000. A caneta custa 1.000. É uma caneta da Apple. Já tem vídeo, resenha aqui, tanto do meu iPad quanto da minha caneta. Aqui no canal, é só dar uma olhadinha. Então, assim, são sim produtos caros e só vale a pena você investir. Primeiro, se você quiser dar continuidade na carreira, se você tiver condição, e se você for trabalhar com isto. Eu fechei um contrato com uma marca muito grande e eu só fechei esse contrato porque eu faço desenhos digitais. A marca não aceita desenho manual. Então, eu precisava ter a base do digital e a marca era prioritário isso, a marca só fechou, dentro do meu contrato estava escrito, eles só aceitam desenhos digitais. Então, faz diferença no mercado? Faz sim, hoje o mercado tá pedindo, tá? Então, olha só, vim fazendo todo o rosto, vocês estão vendo que eu mudo o pincel, mudo o tamanho do pincel, tudo isso a gente consegue mexer, posso deixar maior, posso deixar menor. Esse vídeo é mais um compilado, né? Eu vou mais mostrar como eu tô redesenhando, mas sim, eu tô preparando um curso para vocês, um mini curso de desenho digital. Em breve vai sair, aí eu deixo aqui embaixo na descrição. Então, se você tá vendo esse vídeo já mais pra frente, né, daqui uns meses, já olha aqui na descrição que pode ter já sido adicionado o novo curso aí. E lá eu vou parar, mostrar, especificar cada um dos pincéis, para que eles são usados, enfim, toda a parte mais burocrática, digamos assim, a parte mais técnica, né? Acho que essa é a palavra perfeita, para que você utilize aí o seu iPad. Ai, Tati, não tem condições de investir, então joga aí no Google, porque tem muita dica boa também, mas aí você vai ter que fazer esse compilado, né? E pegando uma dica de cada vídeo para ir montando a sua própria técnica. Lá no curso você tem uma técnica mais passo a passo, né? Mais minuciosa. Então, eu vim fazendo o rosto. Vocês podem ver que o rosto tá torto. E eu deixei torto propositalmente. Porque esses são uns dos benefícios também. Ficou torto, é só eu ir lá, selecionar e ajeitar. Isso é maravilhoso. Eu consigo mover cada um dos
dos desenhos, né, dentro deste grande desenho, cada uma das partes eu consigo mover. Então, vocês vão ver mais pra frente que eu vou mover esse olho e vou deixar ele mais centralizado, porque ele realmente tá torto. Eu vi que ele estava torto e eu deixei propositalmente ele torto. No meu desenho manual, eu não conseguiria fazer isso, ficaria torto. Lógico que eu dou um jeitinho sempre de arrumar, jogo um cabelo por cima, faço alguma coisinha para que não fique, né, para que não fique feio, mas a gente tem essa praticidade enorme ali no desenho digital de, pô, errei, é só eu vir e arrumar. É coisa muito, muito prática mesmo. A gente tá falando, inclusive, de um desenho mais ilustrativo, mas se eu estivesse fazendo um desenho realista, eu conseguiria até espelhar. Então, eu faço um lado. Oi, gente, eu só espelho o outro lado. Isso é uma possibilidade, dá pra se fazer dentro do Procreate. Então, eu venho desenhando um lado e depois eu espelho o outro lado. Cabelo. A gente tem pincéis próprios de fio. Então, você tá vendo que eu tô dando a base? Eu vou dar uma base amarela, porque esse cabelo é loiro ali no nosso desenho. É uma das dificuldades que eu coloquei também. Eu não faria. No meu dia a dia, eu costumo fazer cabelo preto, porque, gente, aqui não é um desenho realista. Eu quero que vocês foquem na roupa. Então, por isso que eu não ponho. Apesar de gostar desses pequenos detalhes, eu não me atento demais nisso. Eu faço mais padronado, porque eu quero que vocês aprendam a desenhar as roupas, tá? Inclusive, a gente vai entrar aí com uma temporada de desenho técnico de vestuário. Mas ali eu coloquei um loiro para vocês enxergarem como tem essa possibilidade. Então, eu dei a base e depois eu vim com os pincéis próprios de fio de cabelo, trazendo uma coloração um pouco mais escura para sombra. E ainda por cima, eu jogo um branco para trazer luz depois. Então, todas as etapas que eu faço no cabelo ali no manual, eu também vou fazer no digital, tá? Eu tô falando manual, gente, mas nem sei se essa seria a palavra correta. Mas ali, vocês conseguem entender. Eu falo assim pra gente conseguir diferir mesmo. Então, ó, coloquei primeiro a sombra e agora eu venho com a cor clara trazendo luz, né? Como eu disse, não é um desenho totalmente realista, então eu não vou deixar super minucioso, não, gente. É um desenho pra se parecer com uma ilustração. Então, ó, trago os fios bem por cima mesmo. Como é um loiro completo, eu não vou trazer raiz, mas eu vou trazer um pouquinho de sombra e luz pra ficar mais bonito. Um pouco de branco, um pouco de loiro mais escuro e um loiro um pouquinho mais mediano ali no meio, né? Que foi o que eu utilizei. Só pra ficar um pouquinho mais humanizado. E basicamente, ó, quando a gente tira do zoom, a gente nem consegue enxergar esses detalhes, né? Esses detalhes acabam passando reto quando a gente tira do zoom. Vou fazer também os brincos exageradamente. Eu quero que esse seja um desenho exagerado. Brincos grandes, rosto pequeno, o tronco dela é pequena e as pernas é alongada. Como a base é a mesma, ela fica basicamente igual, né? Porque eu tô usando a mesma base, o mesmo tamanho de perna, o mesmo tamanho de tronco, o mesmo tamanho de rosto. A base é a mesma. Mas eu consigo dar mais detalhes, ó, no brinco ali, no desenho manual, eu quase não dei detalhe. No desenho digital, eu já consigo trazer bastante luminosidade, consigo mostrar que tem bastante cravejado ali, poderia fazer até mais detalhadamente, ó. Trago um ponto de luz, como se estivesse ali brilhando. Então, tudo isso deixa o desenho mais atrativo, mais bonito. E depois eu consigo exportar tudo isso. Dentro do Procreate, a gente também tem uma função onde ele grava tudo que eu tô fazendo aí, ele tá sendo gravado. E aí a gente consegue exportar depois em formato de vídeo. Lá no meu Instagram eu tenho até alguns vídeos que são assim, que é a tela desenhando, né? Não aparece minha mão, claro, mas é a tela desenhando. São várias pequenas funcionalidades que a gente tem que ir fuçando para encontrar. Então, vocês estão vendo aí, tem uma imensidão de tipos de pincel. Ele tem também alguns... Quando você coloca lá no Apple Store ou no Google Store, Procreate, aparecem alguns softwares. E alguns são somente para compra mesmo, somente para você ir comprando essas funcionalidades. Por exemplo, cor de pele, você consegue comprar lá, como se você estivesse comprando a caneta, sabe? E aí agora, ó, criei uma nova camada. Vocês viram, o Procreate, ele deixa a gente ter 26 camadas, mas a gente consegue unificar elas depois para conseguir ter mais camada. Em um desenho aí um desenho de moda, a gente cria até umas 50 camadas, vai depender aí do que você tá criando, porque a gente vai especificando um olho numa camada, outro olho numa outra camada. Tá, gente? Eu aprendi dessa forma e é assim que eu faço, é o jeito que eu melhor gosto, porque se eu precisar apagar alguma coisa, eu vou direto nessa camada e apago ela, tá? Então, eu trouxe uma camada nova pro vestido.
É uma roupa relativamente fácil, então eu não vou ter muito o que ficar minucioso. Como vocês podem ver, até ali na parte manual foi bem fácil de fazer. Eu utilizei 4 cores ali no máximo, porque eu usei variantes de cinza, preto e vermelho. Então, eu acho que eu usei 4 ou 5 cores nesse desenho. E no digital não vai ser diferente, a gente vai utilizar as mesmas cores. Eu poderia ter tirado uma foto do meu desenho, colocado no Procreate e roubado as cores, né? Ali com um pincelzinho... pincelzinho não, com a bússola. A gente, como que é o nome daquilo? É como se fosse um marca d'água. Eu consigo roubar as cores, né? Isso, qualquer software que você usa aí, você consegue fazer isso. Então, eu vou testando, gente, é um enorme teste, até pra mim. Eu tenho, lógico, os meus pencils favoritos, mas eu acabo testando muito pincel novo, porque às vezes eu tô usando um pincel errado, às vezes eu tô pintando com um que poderia ser mais fácil com outro. Isso acontece, porque eu vou adicionando bastante coisa e vou tirando também o que eu não uso. Tem um pincel que eu testei e não gostei. É como se fosse realmente ali o seu estojo de pincéis, né? Então, você vai colocando os seus favoritos. Tem alguns artistas que eles disponibilizam esses pincéis. Então, a Luloca, que ela é bem focada em desenho digital, estilo mangá, assim, mas não é mangá. É um desenho mais artístico. E ela disponibiliza alguns, ela vende outros, alguns gratuitos. Eu até tenho alguns pincéis dos gratuitos dela. Então, vale a pena dar uma olhada, vale a pena pesquisar. Mesmo que não seja de desenho de moda, vale a pena pesquisar. E eu posso ver também a possibilidade de disponibilizar alguns aí para vocês, tá bom? Eu vou estudar como isso pode acontecer, né? Quais são as formas de fazer isso. E aí eu faço um estojo, né, com os pincéis que eu mais utilizo e disponibilizo aqui embaixo para vocês gratuitamente. Mas aí eu preciso de um tempo para fazer uma pesquisa de como isso seria feito, tá? A ideia veio agora na cabeça. Então, como vocês podem ver, eu vou pintando ali por partes, né, para conseguir distinguir o que é a pala, o que é a parte de baixo, o que é a parte de cima. Muda um pouquinho de um cinza mais claro ali para só conseguir mostrar que ali é uma pala, para não ficar tudo no preto, porque pintar com preto é isso, a gente tem que brincar com variantes de cor para que a gente consiga mostrar o que é o que. Vocês viram que no desenho digital ela ficou mais colorida, né? Mais viva do que no desenho manual, porque é a coloração, né, gente? É o pincel que eu usei, é o formato da cor, é a cor que eu escolhi. Ali tá mais opaco porque foi feito com lápis de cor. Eu utilizo esse pincel luminoso que vem no próprio Procreate para fazer o vinílico, né? Porque... Vinílico não, né, gente? Como que é? O latex. Porque essa roupa, pra mim, ela seria um latex. Eu disse isso nos vídeos anteriores. Seria ali como se fosse um vestido com a estrutura de um blazer num latex. Porque este desenho foi feito pro Halloween. Se você caiu aqui de gaiato, vou te contextualizar, né? Acho que faltou isso. Foi um desenho que eu fiz inspirado no Halloween, mas que fosse utilizado ali roupas que você tem no guarda-roupa. Nada muito fantasia, sabe? Nada muito lúdico. Alguma roupa que você tivesse ali, mas que você estivesse indo numa festa de fantasia. E aí um blazer de latex seria a ideia. Que seria algo que essa menininha teria aí no guarda-roupa dela. Então, ali com o digital, a gente consegue claramente fazer uma luminosidade maior usando o próprio pincel do Procreate, tá? Depois me deixa aqui nos comentários, gente, se vocês preferem ele no digital ou no manual. Qual foi o mais bonito, né? Vamos fazer aí essa comparação. Eu sei que tem bastante gente que vai gostar mais do manual, porque ele fica mais parecido com um desenho de moda, tá? Então, ó, vocês estão vendo, ali eu tenho um pincel que faz as bolinhas pra mim, então eu não preciso ficar fazendo bolinha por bolinha, como no manual, ó. A gente tem um pincel próprio para as bolinhas, então já traz tudo ali prontinho pra você. É muito prático, gente. Eu acabo dizendo que a gente acaba ficando até preguiçosa, porque é tão fácil desenhar ali no digital, que depois, quando a gente vai desenhar no manual, dá até uma preguicinha. Então, eu vou fazer o sapato dela, ó, de forma muito rápida, eu só contorno tudo e depois eu roubo a cor e jogo ali embaixo. Eu tinha aumentado muito a bota. Ó, olha que prático, você não precisa ficar ali pintando, esforçando o seu braço. É muito prático, realmente, essa é a palavra, muita praticidade. Mas, como eu disse, tem gente que nem gosta desse desenho mais digital, gosta mais do desenho manual. E aí é uma questão de gosto mesmo. O mercado pede, tá, gente? Eu achava que não, até
fechar esse contrato com essa empresa e essa empresa me exigir esse desenho técnico. Óbvio que não é um desenho assim, tá, gente? Não é um desenho estilizado, com pernas longas, não. É um desenho padrão, mas tem que ser técnico, tá? Tem que ser digital, aliás. Então, ó, faço ali a luminosidade facilmente também na bota dela. E agora falta só o echarpe, a bolsa e o arrastão. Eu fiz o arrastão, vou fazendo por camada, né? Vocês viram, eu subo uma camada em cima da outra. Ah, não gostei do arrastão. Tira o arrastão então, deleta a camada. Seria muito mais simples. Ali no desenho eu não teria essa possibilidade, não teria como eu fazer isso. Tati, eu posso comprar uma caneta paralela? Eu recebo bastante essa pergunta nas redes sociais vizinhas. Porque a minha caneta, ela é uma Apple mesmo, eu comprei diretamente na Apple. Ela custou R$1.000, tá? Só a caneta, gente. E ela vem com 2 pontas. Eu, sinceramente, só uso essa. Eu nem sei dizer qual é a diferença da outra, mas eu gosto de ter a outra ali. Caso aconteça alguma coisa com essa ponta, eu tenho outra. E assim, gente, eu tentei usar a paralela, só que a precisão, ela não é a mesma, tá? É mais complicado de desenhar, você leva mais tempo. Assim, se você tem a possibilidade de parcelar, que seja assim num cartão de crédito, ou de comprar essa caneta, vale mais a pena, tá, gente? Porque a precisão é maior. Então, olha só, quando eu coloco ela, o meu iPad, ele ainda tem película, tá? Então, assim, ele nem tá no 100% do toque dele, né? Porque ele tá com a película ali. Mas, mesmo assim, a precisão é incrível. Eu toco, ele já faz o que eu quero, no momento em que eu toco na tela. E a paralela, não. A paralela pode ter erro, você pode tocar de um lado e ela desenhar do outro. Então, assim, eu, sinceramente, não aconselho, eu não gostei, mas existem umas paralelas lá na Amazon, que é da Alcon, a marca é WACON, se não me engano, que dizem, né, todos as reviews do site dizem que ela é muito semelhante, que vale a pena a compra. Não é barata, ela custa acho que uns 200, mas em comparação a 1.000, né, é uma diferença bem grande. Gente, vocês viram que se eu não fecho as camadas, né, ela pinta a tela inteira. Então, eu tenho que fechar todo o contorno certinho, aí eu jogo a cor e ele pinta direitinho. Senão, ele vai pintar a tela inteira, porque ele não sabe aonde exatamente ele tem que pintar, né? Se a gente não delimitar o espaço, a gente não consegue fazer essa pintura total. Então, ó, fiz também o echarpe dela aí facilmente, rápido, né? Sem zero problemas, né, gente? Muito fácil. E também com uma camada por cima ali, desenhando por cima do braço dela, e cobriu tudo, né? Não precisei deixar nada em branco para não cobrir. Facilmente a gente conseguiu dar a cobertura, porque a camada tá por cima. Isso também, às vezes a gente tá tentando desenhar e não consegue, porque a camada tá por baixo, sobe a camada, a gente consegue mexer nas camadas. Então, ó, vim com um pincel de Shadow basicamente em inglês é sombra, e agora, ó, eu tinha pintado na camada errada. Eu criei a camada, tá vendo? Eu extrapolei as camadas, então eu unifico elas. E aí ele me deixa ter mais camadas. Porque, como eu disse, você só pode ter 26 camadas. E aí eu crio a camada de cima e trago a sombra. Depois é só eu diminuir a saturação. A gente já falou sobre isso lá na parte do corpo. E basicamente, gente, é isso. Ó, agora eu só vou dar os detalhes que eu já tinha feito ali no manual, né? Como se fosse uma estampa, já contei pra vocês. Se vocês não viram ainda esse vídeo, vai lá ver. Que eu falo bastante sobre o look, a gente conversou bastante sobre várias coisas aí também, novidades. É um desenho e fala bem completo. E, gente, é isso. Quem ficou até aqui, quem aguentou, né, me ouvir por 25 minutos, deixa aqui embaixo, desenho digital, que eu vou saber que você ficou até o final, tá bom? E não se esquece de curtir, de comentar, vocês sabem, faz muita diferença aqui pro canal. E o engajamento aumenta, tá, gente? Dá dislike se você quiser, mas só engaja, tá? Engaja que você ajuda a mana. Basicamente é isso. Como eu disse, se você tá vendo esse vídeo mais pra frente, dá uma olhadinha aqui embaixo, que pode ser que o curso Desenho Digital já tenha saído. E lá você vai aprender com mais calma, passo a passo, aula por aula, cada pincel, cada função que o Procreate tem, tá? E se você não quer, se você não gosta de desenho digital, tudo bem também, porque aqui no canal a gente tem muito desenho no manual,
na canetinha, no lápis de cor e em outros materiais que eu vou testando com vocês. A intenção aqui é sempre trazer as novidades para vocês e deixar vocês cada vez mais por dentro aí do que o mercado de moda pede, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de deixar seu like, de comentar, de se inscrever, como eu já disse. E um beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!